Existe um momento entre a jogada e a rede balançando onde o mundo inteiro segura a respiração. Um momento onde o tempo não existe, onde passado e futuro se encontram numa fração de segundo que parece durar uma vida inteira. A bola vai, Lima, inteira paralisa. 60 mil corações param de bater ao mesmo tempo, esperando, rezando, implorando ao destino que aquela trajetória termine onde tem que terminar. E quando termina, quando a bola finalmente toca a rede e o impossível se torna real na U.S. Amigal, é uma erupção. É o grito de milhões de gargantas espalhadas pelo planeta. É a explosão de uma nação que esperou, sofreu, acreditou e agora celebra. É o momento em que toda a dor vira glória, toda a tensão vira êxtase, todo o medo vira certeza absoluta. Não estamos apenas vendo um gol, estamos testemunhando o exato instante em que o Flamengo toca a eternidade pela 4ª vez. Tetracampeão da América. As palavras ecoam por Lima, pelo Rio, pelo Brasil, pelo mundo. Mas essa história não começa aqui. Nesse estádio iluminado pela fé rubro-negra, nessa noite peruana que entrará para sempre nos livros sagrados da nossa história. Essa história começa muito antes, nas ruas onde meninos descalços jogam bola sonhando em vestir o manto sagrado, nos botecos onde velhos flamenguistas contam pela milésima vez sobre aquele gol do Zico em 81, nas salas de estar onde famílias inteiras se reúnem para sofrer juntas cada minuto de uma final. Começa em 1981, quando provamos pela primeira vez que podíamos conquistar a América. Continua em 2019, quando renascemos das cinzas e demos ao mundo um espetáculo que ninguém que viu jamais esquecerá. Passa por 2022, quando calamos um estádio inteiro em São Paulo e mostramos que não existe impossível quando você veste vermelho e preto. E chega aqui, inevitavelmente, a Lima, a 2025, ao momento onde tudo o que construímos ao longo de décadas se materializa numa explosão de pura emoção. Tem semanas que passam despercebidas, que começam numa segunda qualquer e terminam num domingo esquecível, deixando pouca ou nenhuma marca na memória. E tem semanas como aquela que antecedeu a final em Lima, menos semanas que não passam, que se arrastam como se cada hora durasse dias, como se o próprio tempo tivesse decidido conspirar contra nossa sanidade mental. No Rio de Janeiro, a cidade mudou de cor, literalmente. Bandeiras vermelhas e pretas apareceram em cada janela, em cada varanda, em cada poste de luz. Os prédios de Copacabana amanheciam enfeitados como se todo dia fosse dia de jogo. Os botecos da Lapa não falavam de outro assunto. As padarias de Ipanema vendiam pães enquanto discutiam sobre a final. O Flamengo não era apenas um time de futebol naquela semana. Menos era o ar que a cidade respirava. Era o pulsar do coração carioca. Era a única coisa que realmente importava no universo que de repente tinha ficado muito pequeno. Eu observava tudo isso de longe, sentindo cada fibra daquela tensão coletiva através das telas, das mensagens, das chamadas de vídeo com amigos no Brasil, que pareciam estar à beira de um colapso nervoso. Havia os otimistas menos aqueles flamenguistas que nasceram para acreditar, que encaram cada final como vitória certa, que falam do Mengão com uma confiança inabalável que beira a arrogância, mas na verdade é só amor puro, destilado, incerteza. E havia os cautelosos, marcados por cicatrizes antigas, por finais perdidas, por sonhos despedaçados em gramados distantes, que sussurravam suas esperanças com medo de que o destino as ouvisse e decidisse pregar mais uma peça cruel. Mas todos, absolutamente todos, estavam unidos por algo maior que otimismo ou cautela. Estavam unidos pela identidade rubro-negra, por essa coisa inexplicável que faz com que milhões de pessoas ao redor do mundo sintam exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Os dias se arrastavam com uma lentidão cruel. Segunda-feira pareceu ter 48 horas. Terça-feira foi pior ainda. Quarta-feira chegou cambaleando como se estivesse ferida, incapaz de andar em velocidade normal. Eu tentava manter a rotina, tentava focar no trabalho, nas responsabilidades, nas coisas normais da vida, menos. Mas como se foca em normalidade quando uma final de Libertadores está a poucos dias de distância? Dormia mal, acordava no meio da noite com o coração acelerado, pegava o celular e checava notícias mesmo sabendo que não havia notícias novas, apenas a mesma informação repetida de formas diferentes. Flamengo e Atlético Mineiro decidem o título da América em Lima. Como se eu pudesse esquecer, como se qualquer flamenguista no planeta pudesse pensar em outra coisa. A ansiedade era uma presença física, algo que você podia sentir no peito, um aperto constante que só iria embora com um apito final. Quinta-feira trouxe mais do mesmo. Trabalho feito no automático, conversas perdidas porque minha cabeça estava a milhares de quilômetros dali. Já em Lima, já no futuro, já vivendo aquele sábado que parecia ao mesmo tempo próximo demais e distante demais. Sexta-feira foi quase insuportável. O mundo continuava girando normalmente, pessoas iam trabalhar, faziam compras Ryan do piadas, viviam suas vidas como se nada excepcional estivesse prestes a acontecer. E eu olhava para elas com uma mistura de inveja e pena. Inveja porque elas conseguiam ser normais.
Pena porque elas nunca sentiriam o que é ter o coração acelerado por dias seguidos apenas porque seu time vai disputar uma final continental. Ser flamenguista é isso, é viver com intensidade extrema, é transformar cada jogo importante numa questão de vida ou morte emocional, é carregar o peso e a glória dessa paixão onde quer que você vá. De onde você está vendo isso agora? Você também viveu essa semana interminável? Sentiu cada segundo se arrastando até o jogo? Comenta aí, quero saber como você chegou até esse momento. Sábado amanheceu com uma energia diferente, como se o próprio universo soubesse que aquele não era um dia qualquer. Em Lima, desde as primeiras horas da manhã, a cidade começou a se transformar. Flamenguistas que haviam chegado de todos os cantos do Brasil, da América do Sul, de lugares tão distantes quanto Europa e Ásia, tomaram as ruas peruanas como se aquela fosse uma extensão do Rio de Janeiro. Bandeiras gigantes tremulavam ao vento frio da manhã lime. Músicas da torcida ecoavam pelas avenidas. Camisas vermelhas e pretas dominavam cada esquina, cada praça, cada bar. Não era uma invasão, era uma celebração antecipada. Era a materialização física de uma paixão que transcende geografias e nacionalidades. Havia famílias inteiras, pais levando filhos pequenos para viver o que seria possivelmente a memória mais importante de suas vidas. Havia casais de idosos que economizaram meses para estar ali, provando que paixão por futebol não tem idade de validade. Havia grupos de amigos que se conheciam há décadas, unidos não por sangue, mas por algo mais forte: o amor ao Flamengo. Eu não estava fisicamente em Lima, mas estava lá de todas as formas que realmente importam. Acordei cedo demais, incapaz de dormir mais mesmo querendo, com aquele frio na barriga que é ao mesmo tempo horrível e maravilhoso. Aquela mistura de medo e expectativa que só uma final de Libertadores pode proporcionar. Vesti a camisa do Flamengo, menos aquela camisa, a especial, a que só uso em dias sagrados, a que já testemunhou tantas glórias e também algumas dores. Fiz café que mal consegui beber porque o estômago estava fechado pela ansiedade. Liguei a TV e procurei as transmissões pré-jogo, mergulhei de cabeça em cada análise, em cada imagem de Lima, em cada entrevista com torcedores que estavam lá, e senti aquela conexão inexplicável que é ser parte da nação rubro-negra, mesmo separados por oceanos e continentes. Todos nós estávamos vivendo exatamente a mesma coisa, sentindo exatamente o mesmo aperto no peito, compartilhando a mesma esperança. As horas antes do jogo são sempre as piores. O tempo parece quebrado, funcionando de forma estranha, às vezes acelerando sem motivo, às vezes congelando completamente. Eu andava de um lado para o outro da sala incapaz de center, incapaz de relaxar, checando o celular compulsivamente mesmo sabendo que nada mudaria até o apito inicial. Nos grupos de WhatsApp a conversa era frenética, menos milhares de mensagens por minuto, todos ali tentando acalmar uns aos outros, mas na verdade apenas amplificando a ansiedade coletiva. Vai dar Mengão era repetido como um mantra, como uma oração, como se dizer isso suficientes vezes pudesse transformá-lo em proficia. E no fundo todos nós sabíamos que aquelas horas de espera faziam parte do ritual, que a dor da antecipação tornaria a glória da vitória ainda mais doce, se a vitória viesse. Porque ser flamenguista é isso, é sofrer antes de celebrar, é ter medo antes de ter certeza. Lembrei de 1981, de histórias que ouvi 1000 vezes sobre Zico comandando aquele time mágico, sobre a primeira vez que o Flamengo provou ao continente inteiro que podia ser campeão da América. Lembrei de 2019. Daquele ano impossível onde tudo deu certo ao mesmo tempo, onde cada jogo parecia um milagre e cada vitória confirmava que estávamos vivendo algo que jamais se repetiria menos. Até que se repetiu 2 vezes naquele mesmo ano. Lembrei de 2022 da tensão insuportável daquela final contra o Palmeiras, do gol que explodiu o Allianz Parque e fez o Brasil inteiro parar. Cada título, cada conquista era uma camada de memória emocional que se sobrepunha à próxima, criando essa coisa pesada e bela que é ser flamenguista. Carregar a história nas costas, enquanto se constrói o futuro. E agora em 2025, tínhamos a chance de adicionar mais uma camada, mais uma história, mais uma noite que nossos netos ouvirão sobre décadas depois. Qual o título do Flamengo mais marcou sua vida? Foi 81 2019 2022 ou está sendo esse de 2025? Comenta aí, quero ouvir sua história. Quando o juiz apitou para começar a partida, o mundo inteiro entrou num estado de suspensão. Lima se transformou num caldeirão de emoções puras, cada torcedor vivendo não apenas um jogo de futebol, mas um momento definitivo de suas vidas. Do lado de cada tela estava paralisado no sofá, na posição que havia escolhido horas antes, e da qual não me moveria pelos próximos 90 minutos, ou mais, se fosse necessário. Cada lance era uma montanha-russa emocional. Cada aproximação ao gol adversário acelerava o coração. Cada defesa necessária gelava o sangue. A tensão era física, palpável, algo que você podia tocar se estendesse a mão. Não era apenas expectativa, menos era o peso de décadas de história. Era a responsabilidade de honrar todos que vieram antes.
Era a consciência de que milhões de pessoas ao redor do mundo estavam sentindo exatamente a mesma coisa que eu naquele momento. Ser Flamengo é isso. É nunca estar sozinho, mesmo quando você tá. O jogo acontecia diante dos meus olhos, mas minha mente estava em vários lugares ao mesmo tempo. Estava em Lima, obviamente, com cada fibra do meu ser concentrada naquele gramado peruano. Mas estava também em 1981, vendo Zico levantar aquela primeira taça e mostrar ao mundo que o Flamengo era gigante. Estava em 2019. Revivendo aquela noite mágica contra o River Plate, onde o impossível se tornou realidade. Estava em 2022, sentindo novamente a explosão do gol que calou São Paulo. Estava aqui, agora em 2025, construindo mais uma camada dessa história que parece não ter fim. O tempo passava de forma estranha, menos minutos que pareciam horas. Horas que pareciam segundos. A ansiedade aumentava a cada momento, cada segundo nos aproximando de um desfecho que poderia ser glória eterna ou dor profunda. Porque final de Libertadores é isso. Não existe meio termo, não existe empate emocional e tudo ou nada, e então aconteceu. Não vou fingir que lembro de cada detalhe técnico, de cada passe que construiu a jogada, porque quando você está vivendo um momento desses, você não analisa, você apenas sente. A bola chegou onde tinha que chegar, e de repente tudo parou. O estádio inteiro segurou a respiração. 60 mil pessoas paralisadas numa fração de segundo, que durou uma eternidade. E quando a rede balançou, quando aquele gol se materializou e se tornou inegável, irreversível, absolutamente real, o mundo explodiu. Não foi apenas um grito, foi a erupção simultânea de milhões de almas rubro-negras ao redor do planeta. Eu saltei do sofá sem nem perceber, gritei com uma força que não sabia que tinha, senti lágrimas escorrerem sem pedir permissão. Em Lima, o caos era absoluto, era lindo, era a materialização física da alegria humana em seu estado mais puro. E faltavam apenas momentos para a certeza se instalar definitivamente. Quando o apito final soou, quando a realidade se consolidou e não havia mais dúvida, não havia mais medo, não havia mais nada além da certeza absoluta da conquista, algo mudou para sempre. Tetra, campeão da Libertadores, 4 vezes campeão da América. 4 estrelas sobre o escudo mais amado do Brasil. Não era apenas mais um título, era a confirmação de que o Flamengo não apenas compete, mas domina. Era a prova de que essa camisa vermelha e preta carrega um peso histórico que pouquíssimos clubes no mundo podem reivindicar. Cada torcedor que viveu aquele momento sabia, no fundo da alma, que estava testemunhando algo que transcende o futebol, algo que entra na categoria de patrimônio emocional de uma nação inteira. Lima não foi apenas o lugar de mais uma vitória. Lima foi o portal por onde o Flamengo atravessou mais uma vez em direção à eternidade, carregando consigo milhões de corações que batem como um só. Onde você estava quando esse gol aconteceu? Como você viveu esse momento? Comenta aí, quero sentir sua emoção também. De Lima para a eternidade não é apenas uma frase de efeito, não é apenas um título bonito para um vídeo ou uma hashtag que viralizou nas redes sociais. É uma verdade profunda sobre o que significa ser Flamengo, sobre o que significa carregar essa identidade que transcende gerações, geografias e até mesmo o próprio tempo. Lima foi apenas o palco mais recente de uma história que começou há décadas e que continuará muito depois que todos nós tivermos partido. Os jogadores que conquistaram esse tetracampeonato eventualmente vão se aposentar, vão envelhecer, vão passar um manto para a próxima geração. Os torcedores que estavam no estádio naquela noite vão contar essa história para filhos e netos, e esses filhos e netos vão contar lá para seus próprios descendentes. Os troféus vão para as vitrines, as medalhas ficam guardadas. As manchetes de jornal amarelam com o tempo, mas algo permanece, algo que nem o tempo nem a distância podem apagar. A identidade rubro-negra, essa chama que passa de coração para coração, de geração para geração, sem nunca se apagar. Quando digo quem tem mais tem 4, não estou sendo arrogante. Não estou provocando adversários ou diminuindo conquistas alheias. Estou simplesmente afirmando um fato histórico, reconhecendo uma verdade que foi construída com suor, lágrimas, sacrifício e glória ao longo de décadas. Estou honrando todos os que vieram antes de nós. Zico, Júnior, Adílio, todos aqueles que ergueram a primeira Libertadores em 1981 e mostraram que o Flamengo podia ser grande não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. Estou honrando Gabigol, Arrascaeta e todos aqueles que nos deram 2019 e provaram que o Mengão havia voltado para ficar no topo do continente. Estou honrando o time de 2022 que, contra todas as expectativas, calou críticos e conquistou o tri de forma épica. E agora, estou celebrando os guerreiros de 2025 que foram a Lima e voltaram com a taça que confirma: o Flamengo é tetracampeão da América.
Títulos vêm e vão. Troféus são conquistados e eventualmente outros clubes também conquistam os seus. Recordes são feitos para serem quebrados, mas a identidade de um clube, a alma de uma torcida, o espírito de uma nação, isso é eterno. O Flamengo é maior que qualquer título individual, porque o Flamengo é a soma de todos os seus momentos, a soma de todas as suas glórias e também de todas as suas dores. É o clube que nasceu nas praias do Rio, que cresceu nos subúrbios cariocas, que se espalhou pelo Brasil inteiro e hoje tem torcedores em todos os continentes do planeta. É o clube que representa não apenas uma cidade ou um estado, mas uma forma de sentir o futebol, uma intensidade emocional que não se ensina não se aprende. Simplesmente se nasce com ela ou se adquire pelo contágio da paixão. Quando você vê uma criança vestindo a camisa do Flamengo pela primeira vez, você não está apenas vendo alguém escolhendo um time. Você está vendo alguém entrando numa família que jamais vai abandoná-la. E é por isso que estou aqui, falando com vocês, compartilhando essas emoções, revivendo esses momentos que fazem a vida valer a pena. Porque ser flamenguista é isso. É precisar dividir a alegria, é não conseguir guardar a emoção só para si. É querer que o mundo inteiro saiba o que sentimos quando o nosso time conquista mais uma glória. Se você chegou até aqui, se ouviu essa história toda do começo ao fim, é porque você entende. É porque você também sente. É porque no fundo você sabe que não estamos apenas falando de futebol. Estamos falando de identidade, de pertencimento, de amor verdadeiro. E eu quero te convidar a continuar fazendo parte dessa jornada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa história está longe de terminar. O Flamengo de hoje vai se transformar no Flamengo de amanhã. Novos jogadores virão, novas glórias serão conquistadas, novas gerações vestirão o manto sagrado. E nós estaremos aqui juntos, celebrando cada momento, sofrendo cada lance, vivendo cada segundo com a intensidade que só quem é Flamengo consegue entender, de Lima para a eternidade, porque quem tem mais tem 4. E porque essa chama nunca vai se apagar.